Boa tarde. Meu nome é Gustavo Ribeiro de Vasconcelos. Eu estava aqui esperando passar o carro da pamonha aqui do lado. Não sei se está dando para ouvir aí. Hoje eu acho que tem um monte de freguês aqui do carro da pamonha, porque ele está demorando para sair aqui de perto. Enfim. Mas como já são 5 horas e 2 minutos, já estão aqui presentes. Opa! A dupla Couple of Things, diretamente de... Estamos diretamente de Porto Alegre. De Porto Alegre. Provisoriamente, mas sim, Porto Alegre. Temos aqui também Rhodes Madureira, diretamente de Belo Horizonte, é isso? Justamente. Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem. Vamos aí. Temos aqui a queridíssima Dani Gurgel, diretamente de São Paulo. Diretamente da cozinha hoje. Diretamente da cozinha. Temos aqui Luan Cardoso. Um Luan Cardoso saiu da reunião e ficou o outro. Os problemas tecnológicos aqui, desculpa, meu povo. Temos aqui também meu querido Felipe Alemar, que trabalha aqui na produção do prêmio. E estamos aguardando a qualquer momento o seu Nelsinho Farias. Mas, como já são 5 horas e 3 minutos, a capital do Brasil, é com muita honra, muita satisfação que eu os recebo, os 5 finalistas da categoria diretor de videoclipes. Vocês já se conheciam? Não. Que interessante, hein? Eu conheço o Nelsinho e já vi bastante o trabalho do Luan, mas não conheço ainda Couple of Things e o Rhodes. Muito bem. Bom, eu, dentro das minhas humildes percepções, considero que essa categoria aqui tem um altíssimo nível assim de vamos botar assim, de concorrência, né? Não só porque quer dizer, além do altíssimo nível, tem essa coisa assim de estéticas muito diferentes, tem essa coisa de cada um de uma região, as gerações são mais ou menos, né? Assim, estamos mais ou menos na mesma geração. E é sobre isso que a gente vai aqui bater um papo nessa 42ª live, apenas com os finalistas das 97 categorias que receberam inscrições, porque nós ainda temos 10 categorias que estão sendo julgadas, daquelas que são de conteúdos que foram sugeridos por um negócio que a gente montou esse ano chamado Conselho Sensorial. Enfim, são categorias que não premiam profissionais, e sim conteúdos. É uma experiência que nós vamos fazer, e por isso nós estamos fazendo num clima de conselho, inclusive para envolver aí as pessoas que participam do nosso júri. Bom, eu me chamo Gustavo, essa é a 6ª edição do prêmio, a data de sua realização prevista é entre os dias 11 e 18 de julho. Nesse momento estamos com as nossas inscrições para workshows, palestras e pocket shows abertas, com pequenos cachês ali para quem quiser fazer uma palestrinha de 30 minutos sobre alguma coisa. O workshop já é uma palestra que envolve algum instrumento ou algum equipamento, essa é a diferença. E fora isso, estamos aqui nas nossas redes aí circulando as coisas. O objetivo dessa história aqui é a gente eternizar essa percepção desses finalistas em ano de pandemia, no segundo ano de pandemia, no mês de abril de 2021. Isso tudo está sendo gravado, vai lá para o nosso vídeo, e já deixo aqui antecipadamente que a gente encerra essas lives com uma resposta para uma pergunta sobre o que é ser profissional da música. Afinal de contas, estamos fazendo um pequeno filmezinho com que os 482 finalistas dessa edição pensam sobre o que é ser profissional da música, especialmente num ano
né? Ou num momento dificílimo da humanidade. Vamos começar por ordem de chegada, porque eu estava aqui observando por ordem de chegada. Diretamente de Minas Gerais, Rhodes Madureira. Quem é você? O que você se propõe fazer? Um pouquinho de sua experiência e por que você chegou aqui até o prêmio. Vamos lá? Bem assim, jogo rápido para... Claro. Primeira satisfação estar aqui com todo mundo. Orgulho de fazer parte disso aqui com tanta gente boa. Eu consegui dar um play em trabalho de todo mundo para ver. É muito bom estar no meio de tanta gente foda assim. Bom, eu sou do interior de Minas, eu sou de Divinópolis, onde eu comecei a fazer videoclipe há 10 anos atrás, e na época, para a cidade, eu fazia faculdade de comunicação lá, a galera falou, você é doido de fazer uma produtora só de videoclipes no interior de Minas Gerais, você não vai ter demanda, vai dar tudo errado. Só que deu tudo certo, aos pouquinhos as coisas foram caminhando, e de lá para cá, já são quase 200 videoclipes na estrada, Brasil afora, Chile, já tem uma experiência também fora do Brasil, no Chile. E desde então, desde essa primeira experiência, na verdade, meu primeiro videoclipe foi em 2012, eu venho desenvolvendo essa estética, né? Essa cara que eu procuro ter. Tive experiência, a oportunidade de trabalhar com muito artista legal em termos de carreira, de renome, mas minha grande paixão são os artistas independentes. Assim. Minha grande paixão é ser degrau para ajudar uma galera a entrar na TV, a ter um material legal para passar na TV, para conseguir divulgar melhor seu trabalho. Então é sempre um prazer receber convite de artistas grandes, mas eu tenho muita paixão pela música independente. Fui músico a maior parte da minha vida, profissionalizei na música com 15 anos, e aí quando eu consegui juntar a música e o audiovisual, foi o caminho, assim, paixão à primeira vista mesmo, e eu não consigo me ver fora disso tão cedo. Muito legal, Rhodes. Olha, tem uma coisa aqui nessas apresentações que eu já vou aqui, de uma certa forma, montando o meu raciocínio do nosso papo. Não fazia parte do raciocínio do nosso papo o que eu vou falar aqui, mas essa é uma discussão que um dia a gente vai ter que tentar chegar em alguma conclusão, principalmente para vocês aí que são da música, por exemplo, a Dani, principalmente. Mas o que é ou o que não é um grande artista versus um artista independente? Porque eu que sou um músico de origem, eu que tenho um selo e que participei ali do momento da fundação da BMI, a gente entende que um selo independente era um selo que não tinha influência ou interferência, principalmente financeira, de uma multinacional. Era capital brasileiro do começo ao fim. E aí a coisa depois virou, música independente, artista independente. Eu, particularmente, acho que somos todos independentes. Assim. Daí, o que vira um grande nome, ou um médio nome, ou um pequeno nome, essa é uma conversa que algum dia alguém vai ter que vir com uma tese para nos iluminar, porque eu continuo assim, sempre me lembrando dos DJs, né? Assim, não tem DJ autoral e DJ cover, né? Não tem DJ independente e DJ não independente, os caras estão só passando na frente. Mas, enfim, bom que você falou isso, que me fez lembrar desses debates assim que nunca terminam. Né? Diana Bocara, Couple of Things. Eu não sei o nome do parceiro da Diana Bocara. Me desculpe essa gafe, mas, por favor, apresente-se. Apresente-se, meu amor. Mas pode ser Couple mesmo, que é como a gente se chama. Eu sou o Léo Longo. Ô, Léo, desculpa, viu? Desculpa, gafe. Meu amor, imagina. É muita gente. É verdade, é muita gente. É muita gente. Imagina. Se apresenta, meu amor. Bom, a gente é o Couple of Things. A gente, na verdade, tem uma trajetória que talvez se oponha um pouco ao fluxo natural das coisas, né? Pelo menos no mercado do audiovisual. Opa. A gente trabalhou muito tempo na indústria da TV. Eu fui diretor por muitos anos de vários canais, MTV, NetGeo, History Channel, e a Diana
roteirista e produtora de conteúdo, também de canais fechados e abertos. A gente fez muito programa linha show, muito reality, muito conteúdo para televisão, numa época em que a lei brasileira permitiu não, né? Obrigou e possibilitou que o conteúdo independente brasileiro tivesse espaço na televisão. Foi nessa época que nossa carreira bomba também. Mas depois de algum tempo, a gente se conheceu trabalhando na televisão, somos um casal, e depois de um tempo trabalhando juntos, a gente começou a sentir falta de buscar um pouco contato mais com a arte autoral, o que o Rods falou, com essa arte independente. Já vi que essa conversa vai render. Eu acho que independente é aquela coisa que a gente fala assim, você se sente jovem, sabe? Jovem é uma postura, o independente é uma virtude. É uma atitude, será? É isso, eu acho que sim, também, né? E aí a gente falou assim, pô, vamos tentar nos aprofundar um pouco mais, né? Se conectar com esse desejo que a gente tem de voltar a fazer algo mais artístico, mais autoral, com uma linha editorial também mais, vamos dizer assim, emancipada dos grandes meios. E aí a gente decidiu, então, virar 2 filmmakers independentes produzindo videoclipe pelo mundo, que foi nossa primeira série. A gente fez resumindo a ópera, a gente começou a fazer séries envolvendo videoclipes. Então, a gente fez a nossa primeira série, que se chama Volta ao Mundo em 80 Videoclipes, que passa no Bis, no Multishow. E depois a gente fez... essa foi pelo mundo, a gente gravou 80 videoclipes em 22 países, todos em plano de sequência e todos sem orçamento. E aí depois a gente fez uma segunda série no Brasil. Quando você ressaltou aí sem orçamento, você quis dizer o que exatamente? Que vocês são heróis? Não, na verdade, todos aqui são, né? Porque a gente sabe bem como é essa realidade, né? Não, eu acho que o fato de ser videoclipe sem orçamento é só porque é muito difícil ser criativo e não ter dinheiro para realizar, então a gente sabe como é ver esse lado, especialmente tendo vindo de uma indústria da televisão que tem orçamento para fazer as coisas. Tá. Enfim, aí desde então a gente vem fazendo videoclipes. 99% deles estão em plano de sequência, são sem orçamento. A gente fez uma segunda série chamada Videoclippers, que passa também no Biz e no Multishow. E depois a gente fez uma outra série chamada What If Collab, que tá na Amazon, que ela é uma mistura de... São collabs, então tem música ao vivo, sempre tem música, sempre tem algum artista tocando ao vivo, e a gente juntava outros artistas para fazer um plano sequência com uma música. Então a gente vem desse universo, assim, trabalhando com vários artistas de lugares diferentes, desde artistas, alguns renomados, conhecidos, outros super pequenininhos e independentes, master no seu país, artistas de rua. Então a gente veio um pouco desse caminho. Legal. Olha, eu sabia que essa live de hoje ia ser difícil para o meu lado, viu? Porque como eu conheço cada um de vocês, assim, de tanto ler o que vocês fazem, de tanto ver e assistir o que vocês depositaram, foi nossa senhora. Não que as outras lives, mas assim, lives que falam um pouco mais de música e tal, me sinto um pouco mais à vontade. Mas quando entrei pela seara do audiovisual e não sei o quê, eu começo assim até me sentir assim, ai meu Deus do céu, tenham piedade de mim, porque eu não sou um cara tão preparado para falar sobre o que vocês apresentam, ainda mais no nível que vocês nos apresentaram. Então, tem um pouquinho de não digo de peninha, mas de carinho. Tem um carinho especial na tarde de hoje, porque eu vou me esforçar aqui, porque eu sabia que a conversa ia ser de alto nível. Dani Gurgel, cá está você aqui novamente, se não me falha a memória, na terceira ou quarta live. Você está concorrendo ao troféu a maior participadora de lives do PPM. Eu quero esse. PPM foi de carteirinha. Mas diga lá, querido, o pessoal do Sul, o Rods,
E o Luan não te conhece, então vamos saber quem é e o que faz você, que é uma excepcional fotógrafa também, né? Vamos lá? Eu comecei na música, na verdade, depois que eu fui começar a fotografar e depois que da foto eu fui para o vídeo. Eu comecei tocando em big band, tanto que toco até hoje, não parei de tocar. Tenho trabalho. Inclusive, uma das lives que a gente fez foi artista jazz, né? Exatamente. Com o BG4. E o meu trabalho gira inteiro em torno de trabalhar especialmente com música independente. Tá lá, de novo, a gente põe um alfinete ali. Spoiler, eu estou gastando o primeiro capítulo inteiro do meu doutorado para definir isso. Não consegui. Não vou dizer que, já fui. Para definir isso que a gente está falando? Para definir a diferença do independente para o major, que era fácil. Então, gastei um capítulo de doutorado, olha só que sofrimento, para definir, porque antes a gente falava o independente é livre, o independente é feliz, o independente faz o que quiser e o major segue a gravadora. Agora o major tem orçamento e o independente fica tentando entrar na playlist e é livre coisa nenhuma, fica tentando fazer música para entrar na playlist, enfim. Mas lá no meu doutorado eu estou trabalhando com algoritmos e eu, caramba, não estou trabalhando com, ou seja, audiovisual. Você abandonou a discussão de majors e independentes para entrar na discussão dos algoritmos. Por quem a gente é manipulado agora? Não é pelas majors, é por eu quero entrar na playlist, meu. Eu só vou te dizer uma coisa, viu, Dani? O algoritmo, ele é major, viu? Pois é, eles são, né? Tem muitos estudos nisso. Eles são muito piores que as majors, porque eles eu diria que eu diria que o modelo do algoritmo, por incrível semelhança, ele segue exatamente o modelo monopolista das majors. Talvez as majors fossem mais simpáticas do que os algoritmos. Mas, nós não viemos falar disso, nós viemos falar bem do audiovisual. Acabei de ler uma notícia aqui, viu, gente? De uma amiga minha, não sei se vocês estão nessa seara de leis de incentivo, mas acabo de ler que 850 projetos não estão indo para frente, já com o dinheiro captado, por falta de assinatura dos integrantes aqui da Secretaria Nacional de Cultura. É difícil, hein? Vamos lá. Yay! E como é que eu continuo a me apresentar depois dessa bomba? Isso não é uma bomba, isso. Mas eu sou a Dani, então, legal. Vai lá, Luan, vai lá. Beijo, tchau. Isso é só sabe aquelas tarjinhas que ficam passando embaixo, assim? Pois é, fica passando aqui embaixo. Mas vai lá, Dani, você começou na música? Eu comecei na música, eu fiquei na música, e o que eu mais faço hoje com o audiovisual é levar a música brasileira para outros lugares. A gente tem um estúdio, hoje eu estou na cozinha de casa, mas da outra vez eu estava no estúdio, né? A gente tem um estúdio, a gente grava muito disco, a gente grava show ao vivo, com e sem público, agora sem, né? Mas antes a gente gravava com o público. Tanto que acho que um dos projetos que estava aqui na inscrição é o show ao vivo do Hamilton de Holanda com o João Bosco, que ainda podia encher o estúdio de gente, era uma maravilha. E eu faço muita coisa direto para os artistas. Por ser musicista, eu trabalho muito direto com músicos, muito da música. Dani, você travou o áudio? Não sei o que eu fiz, mas acho que eu resolvi, né? Resolveu. Acho que eu esbarrei no teclado, alguma tecla que muta, porque o mouse estava longe. E eu trabalho muito com música instrumental, uma coisa deles quererem poder me dar a partitura e falar, segue a partitura aí, trabalha com a partitura também, de ser mais um músico ali, tocando junto com eles. Eu faço, vocês falaram de plano sequência, eu faço muito plano sequência no instrumental, de ensaiar junto, acompanhar, saber onde é o solo, saber onde é isso, saber onde é aquilo, terminou, eu tô com a grade do arranjo na partitura aqui junto com eles, ou fez mais um chorus, paciência, eu vou junto também, e faço bastante
bastante plano sequência no instrumental, e a gente é muito focado em fazer esses projetos completos lá no estúdio. Hoje em dia a gente tem feito algumas séries para TV, a gente fez o Outro Som, que era de música brasileira mais MPB, assim, então canção e tal, artistas se encontrando. Tem o São Paulo Sessions, que é o mais recente, que eu levo não só música instrumental, mas música com alguma relação com o jazz, e é uma dificuldade enorme definir isso, tanto que eu entrevisto eles, eu fico com eles assim, tipo, mas por que você não é jazz? Me ajuda a definir, porque você não faz jazz, você faz música brasileira. Vamos explicar por que isso não é jazz para o pessoal que acha que o Brasil é só bossa nova, que o Brasil tem bossa nova e mais umas outras coisinhas. E a gente exporta muito a música brasileira, então tem um trabalho de curadoria nesses programas, de ficar pescando quem que está fazendo um negócio diferente e tal. Eu faço muitas coisas diferentes, acho que por isso que eu estou veio em tantas lives aqui, mas na verdade elas todas são uma coisa só. Eu pego música e boto para fora. Só que essas coisas que são uma coisa, essas muitas coisas que são uma coisa só, elas na verdade são várias atividades, e aí nessa coisa do prêmio a gente... Opa, Letícia Pérez Morato Gonçalves, alguém conhece? Não. É minha esposa, não está aqui em casa, não, deve estar assistindo de algum lugar. Bom, quando ela pedir para entrar, eu vou autorizar aqui, porque na semana passada nós tivemos um ataque bolsominion. A tela tremeu, os helicópteros, não sei o quê, foi uma loucura aqui. Luan Cardoso, seria você o mais novo entre nós? Não precisa revelar a idade, mas assim, pela carinha parece. Com certeza eu sou mais novo em todos os lugares que eu vou, geralmente. Luan, você está em São Paulo também, né? Estou em São Paulo, hoje fria São Paulo aqui. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, adoro o Prêmio da Música, venho participando, sendo indicado desde 2018 para esse prêmio, que eu respeito bastante, acho super importante, até para a gente conhecer mais dos profissionais da música mesmo, né? As pessoas que no fim estão fazendo a atual e brasileira música, né? Para citar o logo da rádio. Mas conheço o trabalho de todos aqui, apesar de não conhecer pessoalmente, é um super prazer. Obrigado demais. Que legal. Mas, fala um pouquinho aí da sua trajetória. Pois é, rapaz. Te trouxe até aqui. Além dessa cara de menino, não é só a cara de menino, eu sou menino mesmo. Apesar de ser menino, estou trabalhando já há 10 anos produzindo conteúdo audiovisual. A minha entrada no mercado, de alguma maneira, vem dessa vontade de contar histórias. Eu comecei fazendo curta-metragem, e etc. Sou filho dessa geração que pegou as primeiras câmeras da SLR para poder gravar e poder ser cineasta, apesar de não vir de uma família que tem a ver com arte, que é o meu caso. Eu sou filho de uma costureira e de um segurança que, com muito orgulho, me criaram aqui em São Paulo, entre São Paulo e o Nordeste do Brasil. E aí eu acabei achando a minha turma nessa galera aqui de São Paulo que está produzindo novamente para entrar no método da música independente, né? Que eu acho que é independente porque ela sai do bolso do próprio artista e também acho que tem muito a ver com essa coisa que a gente falou aqui agora, a Dani falou, né? Conheço inclusive o da Pá Virada, já fez vários trabalhos lá. É esse artista que ele precisa se desenvolver em 10, né? Para mim o independente está por aí. É o cara que precisa precisa produzir, criar suas coisas, né? Quase artesanal. E o meu trabalho com o cinema, com a música, também está muito dentro desse lugar, né? Eu estou muito pautado nessa situação meio one-man band, né? Um cara que vai lá com a câmera e tenta resolver as coisas, justamente porque, como tudo é independente, nunca tem o orçamento adequado para poder produzir a ideia, nunca tem a equipe adequada para poder produzir a ideia, então a gente tenta viabilizar com linguagem. E foi muito através disso que eu descobri essa galera que pensa muito cinema da mesma forma que eu, então produzi muitos clipes com Metametal, Rômulo Frois, e não só clipes, né, conteúdos para música de um modo geral, live sessions e tudo mais que puder ter imagem, câmera e lente no meio. Cara, que legal. E o seu sotaque é da onde, Luan?
Então, é esse deslocamento absurdo aí, né? Eu nasci, apesar de ter nascido em São Paulo, meus pais vieram para cá na década de 90, quanto tantos outros migrantes que estavam fugindo lá de todos os problemas que estavam vivendo no país. E depois, no começo dos anos 2000, eu volto para o Nordeste, ainda muito pequeno, e faço toda a minha formação lá entre Alagoas e Pernambuco. E também vem daí essa minha conexão com a música, especificamente. É lá que eu me apaixono por música, conheço diversas pessoas, tem uma raiz muito grande da minha realização enquanto produtor audiovisual com as bandas de lá, o Mombojó, Alessandra Leão e diversas outras pessoas com quem eu fiz projetos. Então, essa conexão São Paulo, Pernambuco, Alagoas, enfim, pensando no Brasil mesmo, né? Muito bom. Muito legal, hein? Bom, deixa eu ver por onde eu vou começar aqui a esquentar esse ambiente que já está quente, né? É o seguinte, todos vocês aqui, de uma certa forma, nós entramos aí na onda do primeiro depoimento aí do Rhodes, dessa coisa dependente, autorado, bom, tudo bem. Só que é o seguinte, gente, eu tenho uma seguinte curiosidade. Os trabalhos que vocês apresentaram aqui para o prêmio, assim, são de altíssimo nível, né? Assim, fazendo uma comparação com produção musical, a gente sabe, né, Dani, quando uma produção musical é cara, porque ela envolve muitos elementos, não necessariamente assim, quantitativamente, mas assim, né, excelentes estúdios, ou excelentes músicos, etc. E você falou, aquela produção ficou de alto nível e ela é bastante cara. A produção de vocês, aos meus olhos, são todas de altíssimo nível. E todos vocês, né, falando dessa coisa da independência, do sem orçamento, né, e, ao mesmo tempo, tendo como contraponto uma vivência anterior ou simultânea, seja no caso do Couple of Things no ambiente de TV, no caso do Rhodes com grandes artistas, no caso da Dani, essa mixagem com várias atividades, no caso do Luan, essa conexão aí entre 2 ou 3 estados. Então, minha pergunta para vocês é o seguinte, é assim mesmo que se vive nesse ambiente do audiovisual, nesse conflito entre ser, nesse conflito existencial, ou seja, é uma opção de vocês ou é um momento que vocês estão atravessando? Ou seja, vocês fazem isso visando voltar ou vocês saíram porque assim, o esquema era desfavorável, era insuportável de trabalhar? Eu queria entender assim, o porquê da opção de vocês, sendo que todos vocês, de uma certa forma, já tiveram um envolvimento com outras coisas que talvez fossem até mais rentáveis ou sustentáveis. Olha, no meu caso, além de toda essa estrada, a minha formação é de publicitário. E quem é do audiovisual e trabalha com publicidade sabe o quão mais rentável é o mercado de publicidade em relação ao de música, não tem nem comparação. Lá você consegue trabalhar com a equipe cheia, você consegue trabalhar com orçamento ideal e entregar o filme da maneira que você concebeu, sem tantas complicações comparado com a música, né? Mas o meu caso, tem uma frase que eu gosto muito, que todo mundo fala o tanto que é difícil ser artista, mas ninguém para pensar o tanto que é difícil para o artista não ser artista, né? Então, quando a gente tem que tentar ser outra coisa, tentar fazer por outro caminho, nem sempre é a grana, nem sempre é o rolê da gente, assim. Eu, pelo menos, tive uma experiência muito legal, também tive experiência com TV, apesar de não tão vasta quanto a dos meninos, e tive uma experiência um pouco maior de publicidade, e aí esse contato, né, com artista, com gravadora, mas vai muito aquela coisa, no meu caso, vai muito aquela coisa do propósito, assim. Eu fui artista independente a vida toda, e nunca tive, pelo menos de onde eu vim, quem me entregava o mais próximo do que estava na minha cabeça com o que eu tinha no bolso para pagar. Então, virou meio que uma missão minha. Não, vamos tentar sempre fazer o melhor que der
Óbvio que tem um mínimo de estrutura, um mínimo de condição, né, básico ali, mas tendo uma tomada para ligar as luzes, a gente está indo, assim, tá? A gente dá um jeito de fazer o melhor material que a gente conseguir. No meu caso, vai muito essa questão do propósito. Eu coloquei ser degrau para o artista independente como meta de vida, assim, e aí ainda faço uma coisa ou outra de publicidade, até os boletos tá aí, né, então, pandemia, não dá para a gente também ser romântico com tudo na vida, mas eu privilegio sempre esses trabalhos artísticos onde eu posso somar e ajudar também na identidade visual daquele cara que ainda está se formando, aquele artista que ainda está dando os primeiros passos na questão da imagem. Isso eu tenho muito prazer em fazer isso. E eu tenho a sorte de vários artistas continuarem fazendo seus conteúdos comigo. Então, tem artistas que eu fiz todos os videoclipes da existência da banda. Isso é muito legal. Assim, por mais que eu sempre falo também, pô, também é legal outra visão. Às vezes chega outra pessoa, faz outro clipe, te dá uma outra leitura daquela mesma coisa que você não tinha pensado. Quando o artista volta em você, você também coloca em prática. Mas eu também gosto disso, de ser quase que um integrante do projeto mesmo, na questão da construção, né? Eu penso muito para esse lado. Pô, muito legal. Agora, Rod, só uma coisinha. Cita aí alguns nomes aí para a gente, de repente, identificar alguns dos trabalhos que você tem realizado aí, de grandes ou de... Cara, os artistas que você achar mais representativos para você. Nessa pandemia, que teve essa onda de lives e tal, eu falei que eu não ia entrar em lives, não era minha praia, mas a primeira que pintou para eu dirigir foi do Toninho Horta, e aí não tem como você falar não. Né? A não ser que você tivesse algum problema né? De ordem, vamos botar assim, de agenda, né? Não tinha como falar não. Então, assim, eu acabo que no audiovisual eu não só dirijo, né? Eu também, a convite de outros diretores, trabalho como editor, ou faço essas direções de live. Então, em todos esses trabalhos, já rolou a primeira live solo do Samuel Rosa, eu dirigi, a live do Toninho Horta Jazz, a última eu dirigi. Foram 3 videoclipes do Jota Quest que eu participei na edição. Já dirigi trabalhos com a galera do sertanejo também, Gini Geno, Eduardo Costa já dirigi um DVD, enfim. Já passei por vários estilos e nomes, assim, que vão da música brasileira, instrumental, que eu sou apaixonado também faço muito instrumental, Dani. Aqui em BH tem uma cena fortíssima de instrumental. Tem uma cena de excelência instrumental em BH. Tem, aqui, nossa, a gente está muito bem servido. Então, semana passada mesmo eu dirigi um DVD para o Gustavo Figueiredo, ele, Adriano Campagnani e Felipe Continentino, um trio de jazz, assim, afiadíssimo. E aí passa por tudo isso, esses nomes que eu tô falando, assim, sabe? Acaba que a gente se mistura. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo, o Egípcio do Tijuana tá com uma banda nova e eu tive o prazer de fazer 3 clipes para ele. Com essa brincadeira dele ter virado independente de novo, né? Ter tido essa chave diferente, junto com a Kel Smith. Então, tanto nomes mais já de 20, 30 anos de carreira, quanto essa galera que está voltando para o mercado, ou que está entrando no mercado agora. Enfim. Cara, você está entendendo por que eu encaminhei essa pergunta? Porque, assim, só para melhorar a minha pergunta para os outros que vão vir aí responder, entrando aí o Nelson Faria, filho, né? Porque, assim... Opa, tudo bom, Nelsinho? Seja bem-vindo. Desculpa aí chegar no meio, estava acessando pelo link errado aqui há um tempão. Mas o link certo nós depositamos agora e por e-mail, justamente porque o link anterior nós fomos invadidos por enfim, não vou dizer por quem não, porque depois, sei lá, né? Mas voltando aqui à pergunta, agora que vou passar para o Couple of Things e para todo mundo, pegando esse exemplo do Rhodes, é que assim, como é tudo muito bem feito, muito bacana, e a gente sabe que a indústria da música está num momento assim, muito de baixíssima rentabilidade, de pouco incentivo fiscal, de pouco projeto cultural, são poucos editais, não sei o quê. Na minha cabeça, assim, de fazedor de contas, assim, cara, como é que esses caras estão fazendo coisas tão bacanas para artistas, sendo que os artistas estão completamente sem atividades, entendeu? Por isso que eu quis encaminhar essa pergunta. Vai lá, Couple of Things, de Porto Alegre. Temporariamente. Então, eu acho que a nossa trajetória, quando a gente decidiu, assim, vamos dizer, nos emancipar desse universo
mais mainstream, o broadcasting da televisão, e decidiu fazer nossas séries de forma autorais e independentes, eu acho que tinha muito a ver com um encontro das nossas virtudes artísticas que, de alguma forma, estavam sendo não perdidas, porque a gente mal sabia se as tinha, mas estavam assim meio desanuviadas. Assim. A gente não tinha ideia total da capacidade ou das virtudes artísticas que a gente tinha. E essa vivência de poder fazer nossos clipes só nós dois, junto com os artistas, igual todos os nossos amigos aqui, era uma forma de saber assim até onde vai a nossa capacidade de poder fazer arte, de poder editar, de poder... quando eu falo fazer arte, é fazer arte do clipe mesmo, fazer o cenário, fazer o figurino. A gente, às vezes, na indústria da televisão, por ser um processo industrial, acaba ficando tão distante de algumas atividades, de algumas funções, que isso era também uma forma da gente, que a gente tinha essa curiosidade. E quando a gente virou a chave, a gente decidiu, acho que vivenciar essa vida independente também por esse motivo. Agora, tem essa questão, de fato, de como é que vive, né? Se eu faço clipe de um artista que já não tem dinheiro, como é que eu sobrevivo fazendo a minha arte? E aí pra gente, o que foi o... Não, desculpa interromper, Léo. Claro. Né? Como é que eu sobrevivo fazendo com alto nível de entrega que vocês entregam? Essa é que é a minha maior curiosidade, porque assim, é muito bom, né, tudo aqui. Então, primeiro, obrigado. Eu acho que todo mundo aqui sabe o porquê consegue chegar num nível de qualidade alto. Porque, muita paixão. Porque é muita paixão, é muita entrega, né? Então, é muito estudo, é muita sensibilidade, é muito amor pelo que faz. Mas para a gente, eu acho que a gente transformou o videoclipe em episódios de algo maior. Então, a nossa ferramenta de monetização do trabalho acabou sendo o inverso. Então, a gente não busca nas bandas e nas gravadoras o orçamento ou o cachê. O financiamento para bancar as artes. O que a gente faz é o contrário. A gente vai em marcas e em emissoras, porque a gente faz dos clipes séries. Até hoje foram muito poucos os clipes que a gente fez sozinhos. Então, a maioria deles, a maioria, sim, 80% dos clipes que a gente fez estão dentro de um storytelling maior, que é assim, a volta ao mundo. Então, a gente dá a volta ao mundo para fazer os clipes. É correr pelo Brasil fazendo clipe com bandas em tantos estados e transforma isso numa história só. E aí, o que a gente faz, basicamente? A gente dá clipe para banda. Então, a gente pega... Opa! A gente faz isso, assim, a gente chegou nessa... Porque é muito mais prazeroso trabalhar quando não tem dinheiro envolvido. Então, a gente pega o dinheiro das emissoras, a gente rala, ouve não o dia inteiro, mas depois de, anos, a gente consegue viabilizar um projeto. E esse um projeto banca o nosso cachê, banca a nossa vida, banca o nosso trabalho de criação, a produção do... enfim, o nada que tem de orçamento para fazer. Mas, basicamente, a gente convida artistas para se juntar a gente, criar junto. Então, os nossos processos são sempre colaborativos. O artista se envolve de, ir produzir com a gente o clipe, sempre. E aí, ele basicamente faz com a gente o clipe e alguém está pagando por isso. Alguém, seja o BIS, o Multishow, uma marca. Então, a gente achou esse mecanismo de achar uma terceira pessoa para pagar o trabalho de todo mundo. Então, o artista ganha clipe, a gente consegue viver com o dinheiro e todo mundo meio que está ganhando, porque a emissora ganha um programa. Muito bom. Perfeito. Muito legal falar de modelos. E você, Dani? Acho que as séries mais livres que eu fiz foram nessa mesma pegada que eles estão falando, quando eu tinha uma emissora encomendando o projeto. Então, eu tinha teve uma época que eu fiz um programa com financiamento da Ancine, e aí tem a curadoria, tem não sei o quê, tem o programa, e eu consegui fazer
muito mais livre. O São Paulo Sessions eu faço para uma emissora na Holanda, para um canal de jazz, e aí eles vão passar no mundo todo, eles vão distribuir para o mundo todo, só não chega no Brasil ainda, vai chegar pelo Kelo, logo mais. E é um modelo muito gostoso de trabalhar, porque a gente tem muito mais liberdade de criação, a gente convida o artista para participar, o artista vem, cria junto e tal, mas isso é um pedaço pequenininho do que eu adoraria conseguir viver de fazer séries mais livres assim, mas é um pedaço pequeno do que eu faço muita coisa que o próprio artista me chama também, e aí, claro, à medida que vai continuando a pandemia, a roubada vai ficando maior para todo mundo junto, mas a gente está todo mundo na mesma roubada junto, né? Então, a gente vai apertando onde dá, fazendo. Não posso reclamar da Lei Aldir Blanc salvou muito música, a gente fez muito projeto, muitas lives de Lei Aldir Blanc agora. Então, à medida que os músicos vão se virando, os músicos vão precisando de conteúdo, e o que mais muda é tamanho de equipe. Então, quando a gente tem um projeto legal, com uma emissora por trás, ou que seja uma emissora só licenciando, mas com verba da Ancine, por exemplo, que teve o Outro Som, a gente tinha uma equipe grande, então tinha direção de arte, tinha mais gente e tal, aí vai diminuindo, chega para um que a gente gravou recentemente, que tinha o Thiago fazendo todo o som, então ele montou tudo, montou, passou o som, montou antes para não deixar os músicos esperando, não sei o quê, e na hora ele gravou e depois era ele que ia mixar, e eu sozinha fazendo plano sequência, disparando mais umas câmeras fixas, esse ainda tinha edição depois, então dispara 3 câmeras fixas, vai, continua, não sei o quê, capta mais um som de making off, putz, vou pôr um fone, porque eu preciso saber o que está acontecendo nesse instrumento plugado, socorro, e em 2 pessoas a gente fez praticamente um DVD, assim. Então tem os extremos, vai dizer, às vezes chega alguém e fala assim, mas eu queria que você fizesse em 2 pessoas um DVD, eu falo, com o tamanho que é a sua gig, não dá, com o tanto de coisa que tem nessa gig, não dá, tem trabalhos que permitem, trabalhos que não permitem, a gente vai adaptando, mas eu acho que a gente muda tamanho de equipe, eu não sei se eu falo por todo mundo, mas eu suspeito que sim, assim, a gente muda tamanho de equipe, muda quantos profissionais tem envolvidos, muda como que vai poder fazer, do mesmo jeito que muda um disco, às vezes você vai gravar um disco, você ensaia, chega no estúdio, tem uma diária de estúdio, toquei, foi, e faz rolar aquele negócio com uma mix direto pro LR, de repente faz acontecer aquele disco, e no vídeo a gente vai mudando, vai adaptando o tamanho de equipe, mas a gente não muda o comprometimento com fazer um negócio bonito. Muda a linguagem, muda uma adaptação, muda um formato, mas continua comprometido em vou fazer o melhor que eu posso dentro dessa estrutura de grana que eu tenho. Se eu vou ter que fazer o One Man Band, que nem o Luan comentou, é total a definição de vários trabalhos que a gente faz. Eu já fiz live que era eu disparando a transmissão do YouTube e o plano sequência da live inteira, assim, tudo. E outras com 700 pessoas, todo mundo para fora, mais equipe, não sei o que, mais equipe remota, mais gente fazendo isso, mais produção, gente mandando entregar sei lá o quê. Então a gente muda o formato, a gente muda a equipe, vai mudando vai mudando tecnicamente, mas o nosso comprometimento com aquilo é fazer o melhor que eu posso dentro dessa linguagem. Sensacional. Seu Luan, conte-nos dos seus segredos, vai lá. Rapaz, eu acho que passa por tudo isso aí que todo mundo falou e mais um bocado de coisa, né? Eu até estava lembrando aqui, falando hoje de manhã com a minha companheira, que, enfim, o Brasil sempre teve essa peculiaridade que é a precariedade constante em todos os setores de produção cultural, seja a produção
de música, produção do audiovisual e etc. E a gente tem historicamente aí, tanto no audiovisual, mais declaradamente, né, que tem os ciclos de produção do audiovisual, que começam inicialmente regionalmente, depois vão se ampliando e etc. Mas você tem muitos movimentos culturais que estão sempre atrelados com artistas, né? Você vai ter o movimento do Mangue Beat, que tinha não só o pessoal que fazia o som mesmo da Nação Zumbi, de todos os movimentos de música, mas você tinha também todos os cineastas, a galera que estava produzindo arte no mesmo momento. E aí, inevitavelmente, essa galera vai se ajudando, né? No tropicalismo você vai ter também lá o Walter Lima Júnior, o Cacá Diegues, uma série de outros realizadores que estão muito juntos com essa galera, e eu acho que a união da música com o audiovisual e com outras artes tem também muito a ver com essa precariedade mesmo, né? A produção musical é sempre maior porque ela é relativamente mais barata. E o audiovisual está sempre ali se interessando em, principalmente a gente tem uma veia documental muito grande, de estar olhando o que está acontecendo de interessante no Brasil culturalmente naquele momento. E é inevitável, né? Tanto em 30, quando Mário de Andrade foi fazer a primeira expedição, que foi falar de música no Nordeste do Brasil, os realizadores do cinema novo foram registrar os tropicalistas, né? A galera dos anos 70, marginal aqui de São Paulo, foi gravar a galera que estava produzindo arte de uma maneira diferente aqui. Então, acho que está sempre muito conectado e sempre com esse senso de comunidade, que eu acho que é muito importante a gente continuar tendo, porque é isso, né? O que para mim também difere o mainstream do independente é que o mainstream só insere o independente, as coisas boas do independente, depois que elas dão certo, né? Tem muito essa peculiaridade também. Então, eu acho que a falta de orçamento ela é uma constante no Brasil e a gente está sempre tentando contornar isso, porque é isso também que a gente falou aqui, né? A escolha outra é não fazer. Então, o que eu costumo dizer é que, assim, de 100% do meu trabalho, cerca de 70% dele ou é não remunerado ou muito mal remunerado. Mas, por isso que a gente também tem esse problema endêmico, terrível, que é também trabalhar que nem uns malucos, de estar produzindo sempre em grandes quantidades, porque se você escolher fazer um ou dois, você não só vai se testar menos, vai ter menos chance de estar experimentando coisas, e o mais interessante da linguagem do audiovisual é isso, como você não vai conseguir se manter trabalhando com isso também, porque tem essa outra moeda, né? Como é que você faz essa tua vontade, essa tua paixão, ser algo que vai pagar as suas contas? Porque é isso, eu não tenho um pai, alguém da família que tem uma puta de uma grana e que diz, olha, eu vou pagar o teu sonho de fazer essas coisas que você quer. Não, isso também tem que ser viável. Então, também para ser viável precisa ser barato. E aí, essa alternativa de trabalhar sempre com pouca gente é o que rola, né? Agora vai sair dia 1º de maio um projeto super interessante meu, que também está inscrito no Prêmio da Música aqui, só que de outra maneira, que é o projeto do Deságua, que é um longa-metragem de ficção e música que eu fiz junto com o Mombojó, que a gente em 2018 eles decidiram que iam lançar um disco através de singles, seriam 9 lançamentos de singles, e eles queriam fazer alguns clipes, e aí eu topei com eles, falar, ó, então aqui Choque é a minha produtora, vai entrar de sócio de vocês aí pra gente propor uma coisa maluca, então, que eu vou fazer um clipe por mês também. Então, vocês vão produzir uma música, eu vou produzir um filminho daqui. E aí a gente montou essas equipes também. Enquanto estava o Mombojó produzindo essa música e pensando qual que ia ser esse arco dramático do disco, a gente estava pensando aqui, eu, a Ana Souto, que é roteirista comigo em vários projetos também nesse, e a Ellen, a Beatriz e a Júlia, que são toda a equipe que esse projeto tem, pensando no que seria esse arco dramático dessa série que acabou se tornando esse longa. Então, a gente rodou aí ao longo de quase 1 ano e meio esse material, sempre colocando com essa vontade de contar a história através da música, através do meio do clipe. E a gente fez um projeto inteiro, super complexo, com um monte de coisa, que foi feito também nessa coisa da colaboração, porque ao mesmo tempo que também a gente não tem um mercado, porque no fim a gente também não tem, né? Se não tem uma escalada que você chega e fala, agora eu vou propor isso aqui, e é porque o setor da TV, por exemplo, tem um dinheiro, mas ele é muito restrito e tem muita gente atrás desse dinheiro, então ele não é universal também, né? Então, já que não existe um mercado, a gente precisa continuar viabilizando essas ideias, continuar viabilizando essas histórias que a gente quer contar e encontrando maneiras de se apoiar e ir produzindo junto. Então, acho que esse senso de coletividade também é o que vai imprimir essa qualidade que a gente tem no nosso material, porque é muita gente trabalhando duro por um resultado
que agrade, que encontre seu público também, porque a gente também cresceu, abaixou muito o número de aderência aos materiais que a gente produz, porque hoje na internet tem muito conteúdo também, né? Então é uma luta constante, e a gente como brasileiro, não só nesse setor cultural, mas em tudo na vida, está sempre procurando a fresta para poder viabilizar nossas vontades, né? E é bem baseado nisso que eu particularmente trabalho aqui, buscando as frestas. Ô Luan, queria que você soubesse que eu sou responsável pelo primeiro show do Bombojó em Brasília, no ano de 2005. Aliás, falar nisso, naquela época eu já era viciado em registro. E tudo que eu fazia, tudo que eu sempre faço, como por exemplo isso aqui que a gente está fazendo, eu tenho sempre uma vocação para registrar a história do que eu estou fazendo. E quando eu fazia um negócio que chamava Feira da Música Independente Internacional de Brasília, cuja sigla era FMI, o Bombojó, eu trouxe eles aqui, e aí eu filmei tudo da FMI, número 1. E em VHS, mas eu não lembrava onde é que estava isso. Outro dia achei. Bora resgatar, rapaz. E achei um cara para digitalizar. Isso também é uma coisa que eu acho muito importante, rapidamente, para não tomar o tempo, mas que é essa coisa do registro, né? Você vê os Estados Unidos, que também tem mais difundidamente essa coisa do registro há muito tempo, pelas câmeras 8mm e etc., a gente tem um vasto registro da música deles ao longo do tempo, né? E aqui a gente, às vezes, sofre pra caramba para conseguir uma foto do artista nos anos 80, que nem é tanto tempo atrás. E eu também tenho essa preocupação, né? Por isso trabalho muito registrando o processo de disco, de gravação, para produzir o que eles hoje chamam no mercado de EPK, que é o Electronic Press Kit. Que é essa vontade também de estar registrando essas coisas que estão acontecendo na música brasileira, de escolhas, de tentativas estéticas que tem das mais variadas e que também a gente precisa ter um registro farto disso para que as pessoas possam ver depois e que essas coisas tão interessantes que estão rolando agora não passem em branco, né? A produção tão larga como a YB, o estúdio da YB que liberou, trouxe tantos artistas para esse mundo aí nos últimos 20 anos. Então, enfim, o registro é outra coisa importante. Nelson Faria, filho de Nelson Faria, da Fuga Filmes. Meu amigo, você chegou no meio da conversa, peço perdão aí, mas eu fiz questão de mandar uns anúncios hoje, via e-mail, via Telegram, justamente para mandar um novo link diante do ataque que nós sofremos. Mas cá está você, e você agora vai dizer rapidamente aqui, vai dizer rapidamente, porém sem pressa, um pouco do trabalho da Fuga Filmes e um pouco do modelo de vocês para a gente equalizar aqui, ou sincronizar, para usar um verbo de vocês, a conversa. Vai lá. Que legal, é um prazer estar aqui com vocês. Já conheço algumas carinhas, outras eu só conhecia do trabalho feito, né? Muito legal estar aqui nessa conversa. Desculpa por ter chegado atrasado aí, teve umas enrolações. Tá desculpado. Então, é o seguinte, na nossa produtora, a gente majoritariamente trabalha com conteúdo que a gente cria e desenvolve. Então, a gente tem ideia, desenvolve, cria, grava e vende. Então, essa é a maior parte do que a gente faz. Então, hoje a gente produz o Café Lá em Casa, né, que foi que a gente... Assim, hoje está parado, né, por conta da pandemia, mas já são aí mais de 250 programas feitos de forma... a gente que faz tudo, não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem nada. É tudo assim, a gente faz e aí a gente tenta viabilizar depois o que a gente tira dali, né? A gente faz o próprio investimento no produto. E tem um segundo lado que é a gente trabalhando para empresas ou para artistas que a gente gosta que tenha muita afinidade com o nosso sentimento, com a nossa forma de produzir, porque só assim que a gente vê sentido em estar produzindo, sabe? Então é muito legal, porque com o tempo a gente vai reunindo grandes amigos e trabalhando juntos e criando produtos bem legais. Então é isso, a gente tem esse costume de estar mais nessa parte de criação e desenvolvendo um produto e aí pensando como é a forma de financiar ele. Seja por financiamento próprio, seja por
por algum projeto, seja por algum licenciamento, uma parceria, seja vendendo para alguma empresa, ou financiamentos coletivos, tudo mais. A gente vai desenvolvendo caso a caso. Muito bem, legal. Olha só, eu queria, já são 17 horas e 56 minutos, eu imagino que vocês sejam pessoas muito mais ocupadas do que eu, mas eu queria me permitir aí fazer pelo menos uma ou duas perguntas, assim, meio rapidinho, porque, putz, é tanta coisa para explorar aqui. Uma coisa que também fazendo um paralelo com música, né, Dani, Nelsinho e todos que trabalham com música, né, alguém disse aqui, pô, mas nós temos milhares de coisas no ar, entrando no ar, ao mesmo nas plataformas de streaming, etc, etc, etc. Então, a minha pergunta eu vou dividir em 3 pontos aqui rapidamente. Número 1, muito do que esse excesso de quantidade, né, que hoje é disponibilizado, se deve a avanços tecnológicos. E aí eu queria fazer uma comparação de avanços tecnológicos, música versus audiovisual. A segunda coisa é o seguinte, nós temos aí as plataformas de streaming que permite que qualquer um entre no ar com os devidos, vamos botar assim, protocolos, né? E hoje, me parece que virou assim, uma verdade quase que absoluta que todo tipo de lançamento musical precisa ter um vídeo associado, senão o lançamento já nasce meio fracassado. Não sei se vocês concordam com essa opinião, porque assim, todas as pessoas que procuram a minha companhia para distribuir música, elas querem automaticamente conversar como é que a gente vai fazer o vídeo. Como se a única forma de viabilizar o sucesso, a visibilidade de uma música fosse ter um vídeo. O que eu não discordo, mas assim, parece que virou um pacotinho fechado. Então tem dessa coisa do avanço tecnológico, vamos botar assim, essa padronização, e tem, bom, então, eram esses 2 pontos que eu queria assim, meio que explorar em vocês aí. Se essa coisa do avanço tecnológico ela está simultânea. E a terceira coisa que eu ia dizer é o seguinte: já existe uma legislação meio que orientando os canais, principalmente de TV por assinatura, da obrigatoriedade de conteúdos, né, dependentes ou nacionais e tal. Queria saber se isso acaba sendo assim um estímulo concreto, né? Assim, se isso realmente acrescenta no volume de trabalho de vocês. Seu Rods Madureira. Vamos lá. Cara, o avanço tecnológico é inegável, né? O quanto ele acelera toda essa cadeia, assim. Eu mesmo, assim como o Luan comentou, também entrei nessa onda, né? Quer dizer, eu comecei na TV, mini DV, aquelas coisas mais precárias, assim, mas quando eu botei a mão mesmo para fazer algo meu, já era uma DSLR. E é engraçado, porque quando eu comecei, eu olhava para uma DSLR e eu juro que eu pensava, essa é minha companheira pro resto da minha vida. Eu não achava que eu ia chegar a rodar de Red uma hora, sabe? Você não pensa isso, mas realmente as coisas aceleram o seu resultado e os processos onde você vai chegar. Eu vejo hoje a molecada que começou 5 anos depois de mim, eles realmente começaram 5 anos e aceleraram muito mais rápido, porque pegaram câmeras muito melhores. Não, óbvio, são pessoas muito talentosas, essas especificamente que eu estou comentando, mas pegaram uma geração com muita informação, com câmeras que favorecem muito você fazer uma boa curva, que entregam um arquivo legal, enfim, coisas que quando eu comecei não tinha. Então, quando você consegue um grande resultado e a tecnologia te favorece, naturalmente você chama mais atenção, mais pessoas te procuram, mais alcance você tem. Você começa a mandar os clipes para as curadorias dos canais de TV e ele começa a ser aprovado, porque já está dentro das diretrizes ali dos canais. Então, eu lembro que a primeira vez que eu mandei um clipe para o Multishow e foi barrado, a primeira coisa que eu falei me explica por quê, deixa eu entender o que é que vocês gostam e o que vocês não gostam. E depois disso, a gente caminha mais certeiramente. Então, assim, eu acho que isso é definitivamente força motriz dessa aceleração absurda do audiovisual e principalmente do audiovisual na música. E sim, não sei se infelizmente ou não, a música passou a ser muito para ser assistida de um tempo para cá.
Você pegar o vídeo, 80% de quem está na internet hoje está assistindo vídeo. Né? Se pegar as estatísticas, tem coisas que é assustadora, assim, a quantidade de horas por faixa etária que está na frente do YouTube é assustadora, algumas faixas etárias, assim. Então, o artista tem que ir onde o público está, e o público está na internet, então vamos para lá, então vamos colocar nosso trabalho onde esse público está. Então, isso sim, eu acredito que, pelo menos no meu trabalho, foi o que fez muita coisa acontecer. Né? Eu lembro que em um ano, assim, publicando vídeos na internet, o Wilson Sideral comentou num clipe que eu tinha dirigido, eu falei, falei, cara, ó, pra você ver, ó, um cara que já tem um nome aqui... Já foi campeão do prêmio, inclusive, dele. Já. Deu 3 meses, eu estava dirigindo um clipe dele. E aí ele era amigo do pessoal do Teatro Mágico, o teatro já ligou. Então, assim, o Mágico também já foi campeão do prêmio. Todo mundo já passou por aqui. Aliás, o Fernando Anitelli do Teatro Mágico, ele é jurado do Prêmio Profissional da Música. Que massa, eu não sabia. Fernando querido. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Então, eu acho isso, definitivamente, bem isso que você falou. Isso é um fato. Escolher como julgar com isso. Agora, o que você falou da legislação é muito interessante, porque muitos canais abriram a possibilidade para esses tais clipes independentes muito por isso. Precisava de programação nacional, existia uma legislação que obrigasse aquilo. Então, não só os programas, como o Dani, como o pessoal do Couple of Things, o Nelson faz, mas também abrir, como o Jukebox, no Music Box Brasil, espaço para passar clipe nacional. Está aqui. Enviem, vamos fazer uma curadoria e vai passar. Isso favorece muito, você consegue dar alcance nacional para um artista que não tem a menor expectativa de ser nacional e você consegue entregar. Isso é sensacional. E aí, no meu caso, que tenho como carro-chefe o videoclipe, sou meio que o caminho inverso de alguns, porque agora eu tive convite para fazer programa para TV, que eu fiz lá na faculdade, no comecinho, e agora me convidaram, eu entreguei 2 ideias, as 2 foram aprovadas, e estamos agora nessa fase de entender isso. Grana, em que momento a gente vai correr atrás do dinheiro, qual ideia é mais viável, e juntando um pouco com o Couple of Things e um pouco com o Dani, um dos programas é inteiro em plano de sequência justamente para reduzir custo. Mas... É uma forma. Eu preciso de um cara ali operando a câmera e foi. Então, um deles vai ser um programa inteiro em plano de sequência, muito por conta disso. Só para finalizar, o Rods, você ouve música no YouTube ou já que você citou, né? Que a maioria está lá, e eu reconheço que a maioria está lá, mas você, enquanto consumidor de música, você está consumindo mais música no YouTube ou em outro lugar? Eu acredito que eu deva ser meio a meio YouTube e Spotify, porque muita coisa que eu gosto gringa não tem no Spotify, por acordo de direito autoral, né? Tem muito lugar que a galera bate o pé com a pouca remuneração, então tem muito artista que eu gosto que não está lá, mas como muito do que eu procuro musicalmente está atrelado à imagem, acaba que eu corro muito para o YouTube também, não tem como. Vamos lá, Diana Boccari e Léo. Vocês se lembram da pergunta? Sim, das 3. Das perguntas. Porque eu já me esqueci, viu? Depois me lembro. Olha, pra gente, foi o que o Rods falou, assim, a gente também consegue começou a fazer o que a gente faz hoje por ter pouquíssimo equipamento que conseguia entregar pra gente o que a gente precisava e queria. Não era o melhor das qualidades do mundo, com uma super equipe, mas era uma 5D, uma DSLR. Continua sendo até hoje, todos os nossos clipes são rodados com uma 5D. E todos os nossos make-offs são feitos com iPhone. Então, assim, a gente realmente é super reduzido. E eu acho que a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer desde o princípio por causa do YouTube. Porque não tinha espaço na televisão, o que a gente queria fazer videoclipe, a gente não achava como, não conseguimos como fazer isso naquela época em grade de televisão. E o YouTube aceita tudo, né? Você abre um canal e começa a postar. Então, você precisa de artista. E geralmente artista quer clipe. Então, e aí a gente entra nessa... Você quer comentar alguma coisa desse ponto? Sim, tem um ponto muito curioso da nossa história, que faz 6 anos que a gente não tem uma casa fixa. Faz 6 anos que a gente mora na rua, na estrada, e mudando de casa em casa. Na rua não, né? Por isso, temporariamente, Porto Alegre.
Sim. Exato. Então faz 6 anos que a gente adotou esse modelo de vida. Então o nosso equipamento tem que caber na nossa mala de mão ou na mala que leva para cima e para baixo de avião, mas faz 1 ano e meio que a gente está parado no mesmo lugar. Então vai fazer 1 ano e meio que a gente não viaja e não filma nossas séries. Nossas séries são filmadas de acordo com os lugares que a gente mora. Eu estou falando isso porque isso faz com que o nosso equipamento tenha que necessariamente caber na nossa mala, na nossa mochila. E o nosso equipamento tem que entrar nos países que a gente entra. Então a gente já filmou, por exemplo, em países que têm regime ditatoriais, que tem regimes que a entrada de uma câmera profissional vai exigir muita conversa, se é que vão permitir entrar. Então a gente anda com um equipamento muito leve e muito, vamos dizer assim, multifuncional, comum do ponto de vista técnico. Então a DSLR, você entra assim, minha câmera fotográfica e ponto final. Então a gente também tem a opção, assim, a tecnologia permite com que a gente seja muito compacto em toda a estrutura de equipamento que a gente tem. Então é isso que eu tenho para acrescentar com relação a esse tópico, porque eu acho que foi realmente a chave para permitir a vida que a gente decidiu ter. Mas sabe que ao longo quando a gente começou a fazer videoclipe, tinha artista que falava assim pra gente, uma das primeiras perguntas que eles faziam pra gente era: que câmera que vocês usam? Como se a câmera fosse o fator mais relevante daquele relacionamento todo, até eles entenderem que aquilo... E aí precisava ter uma desconstrução, porque tem isso, né? Quando você tá de fora e você não conhece, é como se eu entrasse, eu não conheço muito de um estúdio de música. Se eu entro no estúdio de música, eu vejo uma pessoa com uma mini mesinha, eu vou falar, mas não era uma mesa maior, umas coisas maiores e tal, você fica meio, né, pé atrás, poxa, como assim? E eu acho que quando você não entende muito, você tem essa sensação de, tipo, tá, e quem é a equipe? Só são vocês dois? A câmera é essa? Né? Então, eu acho que isso também o Léo fala uma coisa que é muito verdade, que eu sempre repito isso porque eu acho sensacional. Quando você vai ver um filme, você vai ao cinema, você vai na sua casa, né? Não temos mais cinema temporariamente. Você assiste o filme, você não termina de assistir o filme e fala assim, uau, essa Red que o cara gravou é muito foda. Você não termina, você termina falando, puta, que história linda, nossa, que chato, né? É igual uma bela fotografia, né? Sai se perguntando, ele usou a Canon ou ele usou a Olympus? Você não se pergunta isso, você sente. Mas isso aí, viu, o Rhodes, a Dani, o Nelson Faria, filho do Nelson Faria, o guitarrista, estão aqui porque nós assim, da música, assim, pô, você viu? O cara deve tocar pra cacete. Olha o amplificador dele, bicho. O cara tinha um puta amplificador, ele não tocava nada, entendeu? Mas, enfim. Mas essas desconstruções são interessantes. E aí a gente, acho que todo mundo aqui já meio que tá no mesmo, né, de mãozinha dada nesse mesmo situação, né, e vivência. Mas eu acho, a gente conversa muito sobre a questão do videoclipe e do artista, muito, muito. Por ter muitos amigos da música, mas entre a gente também, né, a gente se questiona se a música precisa de um videoclipe ou não, qual é o papel do videoclipe. E esses dias eu tava pensando sobre isso e para mim ouvir música e ouvir música juntamente com o videoclipe são coisas completamente, para mim, são coisas completamente, são experiências completamente diferentes, formas de sentir, de absorver completamente diferentes. E aí eu tava pensando sobre quando você ouve, pelo menos eu quando eu ouço música, geralmente eu associo a música, o sentimento, a sensação a lugares, coisas, emoções, pessoas. Se associa a música a momentos. E eu acho que o videoclipe, ele fortalece isso. Então, a música, ela faz com que você sinta muita coisa. Mas quando você tem um videoclipe, você junta experiências sensoriais, né? Fortalecendo a música. E gravando ela de alguma forma imageticamente na pessoa. É muito mais fácil você ter uma imagem gravada do que um som ou alguma coisa. Então,
eu sou muito da pessoa que assiste um videoclipe, ouve uma música, não me pega. Ouço a música, vendo o clipe, vira minha música favorita por, tipo, 3 semanas. Eu também sou desse modelo aí, viu, senhora Diana? Desse modelo. E só falando uma coisa para vocês dois que são viajantes, se vocês não foram ainda, mas se um dia forem, a Sarajevo, né, capital da Bósnia, vocês fiquem bem longe assim dos templos muçulmanos, porque eu, quando fui lá, eu na minha inocência com a minha Canon, assim, da época, estava lá filmando assim os prédios bombardeados, que coincidentemente ficavam assim próximo de uma mesquita, né? E aí uma muçulmana achou que eu estivesse filmando o templo. Eu estava pro outro lado, mas ela viu a câmera. Nossa, mas olha, eu vou te falar um negócio assim, mas eu tomei um tapa. Até hoje eu tenho registrado na minha memória, além de ter perdido a câmera, porque ela simplesmente pisoteou a câmera, achando que eu pudesse estar filmando o ritual dele, sendo que eu só estava pegando aqueles prédios todos bombardeados, que aquela cena é muito forte, né? Não sei se alguém aqui já foi lá, mas, pelo amor de Deus. Então fica a dica aí, viu? Cuidado com a proximidade com as mesquitas. Boa, obrigado pela dica. Mas só para concluir, contemplando aqui um pouco o que a Diana falou sobre essa questão do YouTube, eu acho magnífico que a música possa inspirar o movimento audiovisual a sempre estar criando versões em vídeo da música de formas diferentes. Eu acho isso fabuloso. Então, eu acho que, assim, tem que ter o clipe mesmo, tem que ter a live, tem que ter o lyric video, tem que ter o concept video. Eu tenho visto cada vez mais versões de vídeo para a mesma música, e não só o clipe. E eu acho que isso, como a Diana falou, só permite com que a gente possa ter novas experiências sensoriais com a música. Por isso a música é tão poderosa. Ela influencia nós todos aqui, profissionais do audiovisual, diretores, filmmakers, a viajar em ideias e visuais. E para cada uma delas a gente quer fazer um vídeo. Então isso é genial. Bom, bora lá, Dani Gurgel. Conte pra gente, se é que você se lembra da pergunta. Eu lembro da pergunta e eu lembro de uma época, mas eu acho que eu não sou mais velha que o pessoal, exceto o Luan, mas acho que eu não sou mais velha que o pessoal, mas eu vivi o filme. Então, esse negócio que a gente está vivendo aqui, de, pô, todo mundo faz um vídeo com o celular, eu vivi, que eu já fotografava com filme, eu vivi quando pintou a DSLR. Porque antes era só a SLR, que a gente fotografava com filme, ficava até de madrugada esperando revelar no laboratório. Naquela época eu fotografava publicidade. E ficava lá até de madrugada, depois pegava um filme do 4x5, levava na agência. Eu vivi isso aí. Quando chegou a DSLR, o pessoal falava, agora todo mundo pode fazer foto, agora todo mundo ganhou uma câmera de presente. Eu acho que a gente vive agora, cada vez mais, a gente vive um culto ao equipamento que é muito chato. É muito chato. Que nem vocês falaram, que câmera você tem? Não importa que câmera você tem. Você pega um celular e você tem assunto, seu vídeo é 70 vezes mais legal do que você pegar uma Red e filmar uma parede mal iluminada com uma pessoa que não sabe o que falar e não sabe o que fazer, ou um som mal tocado, de repente faz uma luz maravilhosa e a música não acontece, né? Faz uma baita direção de câmera, um negócio, não acontece nada no som. A gente vive um culto ao equipamento, eu vejo isso com os músicos também. Você falou do cara do amplificador, ele deve tocar muito, porque aquele amplificador é bom. Eu já tive uma banda que assim, não, vamos botar ele na banda porque ele tem um amplificador Giannini. O cara chega lá, você fala, não, mas era sol. Não, mas eu só toco em dó. Culto ao equipamento é a hashtag dessa live aqui, hein? Culto ao equipamento. Eu vivi isso quando a gente virou digital, já tinha um desespero, já ficava acalmando os fotógrafos um pouco mais velhos que eu, falando, calma, você não vai perder o seu mercado, não vai aparecer uma molecada roubando seus... Se aparecer, é porque eles são bons. E aí, paciência. E aí, paciência, tá tudo certo. Então, eu acho que a gente tem
E a gente fica com uma coisa meio assim, ai, mas será que eu vou perder mercado para uma molecadinha, não sei o quê? Se perder é porque a molecadinha é boa, é porque a molecadinha sabe trabalhar com as ferramentas que tem agora. E tudo bem, e a gente vai lá e vamos aprender. Tem um negócio que é roubado, vamos fazer de iPhone. Tem um negócio que é roubado, vou fazer só com a 5D lá, vou fazer a live inteira, bloco do Eu Sozinho, e a gente faz, e faz parte da brincadeira. Aí tem estrutura, eu fotografo publicidade até hoje, tem estrutura, então vou chamar um produtor de alimentos, vou chamar um produtor de objetos, vou chamar um diretor de arte, vou chamar não sei o quê, vou chamar não sei o quê, vou chamar não sei o quê, vou fazer uma super equipe, mas na maioria das vezes não tem. E aí a gente faz a outra versão. Acho que faz parte, acho que a gente tem que fugir do culto ao equipamento e escolher pelo conteúdo, escolher pelo que a gente tem a dizer e pelo que aquela música tem a dizer, pelo que aquele vídeo tem a dizer. Às vezes a música tinha uma coisa a dizer e o vídeo chega com outra, né? Por isso que a gente às vezes não tinha apaixonado na música antes, se apaixona quando vê o vídeo. É verdade. Mas é na mensagem, é no conteúdo, acho que não é no equipamento, no formato, no não sei o quê. Então, tem muita gente produzindo, tem muita coisa acontecendo, e eu acho isso ótimo. Acho que só faz a gente se coçar um pouquinho mais. Luan, você está cultivando equipamentos nesse momento ou você está prestando atenção na gente aqui? Estou cultivando os equipamentos. Cultivando não, cultuando. Não, eu acho que é bem isso mesmo, essa frustração que todos nós passamos aqui é um coro, né? Essa coisa do culto ao equipamento também fala muito sobre essa coisa da precariedade que o Brasil tem, né? De que a gente está sempre olhando para uma outra coisa que no fim ela é menos importante, mas ela se faz importante, e aí também volta ao assunto que a Dani trouxe lá atrás, que é o poder do algoritmo, porque para mim, toda vez que uma tecnologia nova entra, ela passa por um momento de extrapolamento, né? Tipo o CD. Quando chegou o CD, os caras, caramba, eu posso fazer 120 minutos de disco. Aí você tinha aqueles discos de 2 horas que os caras gravavam, 1h40 e tal, que depois saturou, e aí voltamos ao formato que o disco já tinha nos mostrado que era melhor, que era aquele formato de 30 e poucos minutos, que você tem uma construção narrativa musical que está sendo contada ali, e o formato auxilia muito. Então, agora estamos voltando aos compactos, né, com os singles, né? Exatamente, né? Então, para mim, o que me interessa mesmo é essa coisa que é o mote do próprio Prêmio da Música aqui, que é essa coisa, Prêmio Profissionais da Música, é a coisa do analógico ao digital, viva o direito autoral. Aonde está o direito autoral no digital? Porque esse é um problema. Eu acho que, assim, agora que a gente não tem mais a Major e tudo mais, né? O clipe, ele não é mais apenas uma peça publicitária que aí você tem que pagar porque tem uma obrigação de ter e não sei o que lá. É um trabalho artístico também, né? Então, acho que também uma das grandes sacadas dos empresários gigantes e dos majors que entraram para o algoritmo é que enquanto a gente está brigando aqui para saber se vai rodar com a Red ou se não sei o quê, se nos incomoda a quantidade de conteúdo no YouTube, no Vimeo ou no Instagram, onde que... E esse dinheiro? Porque, assim, a gente nunca olha para isso, mas a indústria musical e a indústria do cinema, mesmo cagada, toda zoada como vive no Brasil, é uma indústria que dá emprego para muita gente, movimenta toneladas de dinheiro. O Brasil é o maior mercado consumidor de cinema, de audiovisual e de música do mundo. Perde só para países como a China e a Índia, principalmente, que tem um mercado, inclusive, muito interno, voltado para seus próprios consumidores. Então, nessa briga pela produção de uma quantidade vasta de conteúdo, porque eu também acho que tem que ter o link vídeo, não sei o que lá. Mas é saber onde que esses dados estão trazendo e para onde está indo esse dinheiro e como que isso fica longe da gente que está produzindo conteúdo que nem um maluco. Eu acho maravilhoso essa nova oportunidade que os canais fechados, principalmente, têm feito de aderir à sua programação, conteúdo produzido pelas pessoas independentes, etc. Mas onde é que está o dinheiro? As licenças de grande parte desses canais, apesar da lei que foi criada no governo Lula, que traz a gente para produzir conteúdo audiovisual nas redes privadas, mas aí os caras chegam e falam assim, se você quiser licenciar, a gente paga o CRT.
A gente dá R$ 10 para fazer isso e aquilo outro. Porra, né? É muito difícil você continuar perpetuando um trabalho assim. Então, o que eu tenho trazido cada vez mais vezes para isso é para a gente, além de discutir o formato, que está sempre se reinventando, a cada 10 anos, tudo muda. Nos anos 2000, agora que a gente passou por uma outra década, né, 10 anos atrás, o mercado não tinha o Spotify ainda difundido do jeito que era, não tinha o Deezer e tudo mais. Então, em menos de 10 anos, a gente foi roubado por um novo negócio que todo mundo entrou. Mas e aí? Quando é que a gente vai descobrir? Quando a gente estiver indo falar sobre esse problema, o Spotify já vai ter sido sobreposto por outra ferramenta. Então, acho que o problema desses tempos também é essa quantidade, como tudo está mudando e como a gente, enquanto produtor de um país terceiro mundo, subdesenvolvido num monte de coisa, a gente se posiciona, a gente fica muito à margem do assunto principal, produzindo que nem os malucos, porque a gente precisa também extravasar essa produção, essa quantidade de produção que a gente está envolvido e que a gente adora se envolver, isso historicamente no Brasil, e também não olha para essas outras questões que eu acho que são de vital importância, né? E aí volta para aquele assunto que a gente tinha dito, né? O que é o independente? O independente é você botar dinheiro do bolso, porque desde os anos 70, 80, todo mundo faz isso e, enfim, tem sempre um flerte com essa outra indústria, mas existe essa indústria? Então, essa coisa de que hoje exige-se muito que se faça o vídeo, mas não tem orçamento para vídeo. A Lei Aldir Blanc agora entrou para poder produzir 6 shows para a gente fazer o produto audiovisual, e aí você chegava com o cara, ele estava destinando 1,5% do orçamento do projeto para fazer a produção do vídeo, que no fim era o resultado final do edital dele. Então, para prestar conta, né? Então também tem muito desse processo da desinformação, e por isso eu acho a importância gigante desse prêmio, e de estar falando disso, de ter as categorias diversas, de ter a categoria de diversência, de produção, para mostrar que tem diversas pessoas nessa cadeia que precisam ser lembradas, que fazem sim parte da música independente atual, porque o nosso trabalho está junto totalmente com o levantamento desse produto, e começar a tirar essa coisa de que o equipamento é o que dá preço, e sim o que é trabalho pessoal, porque é isso, a gente faz um clipe, um vídeo em 3, 4, 5 dias, porque tem projeto que eu já fiz que é assim, você grava aqui hoje, você entrega amanhã, ele depois de amanhã vai para o ar e já acabou a história, né? Mas que é se interessar por esse trabalho, que no fim é um trabalho pessoa física, que é o tempo que eu passo estudando, que é o tempo que eu passei trabalhando para conseguir editar esse material, fazer tudo isso sozinho, para conseguir esse equipamento compacto, que ele é muito mais barato, mas assim, é um orçamento, o que eu investi de equipamento na minha vida é um negócio assim que nunca que eu vou ter esse retorno de novo. E ainda bem que eu consegui fazer isso que eu chamo que é quase uma troca de trabalho, que eu vou lá, faço um trabalho, me esfolo completamente, pego esse dinheiro e invisto no equipamento. No fim, eu estou só mudando a energia de trabalho de um lugar para outro, fazendo essa coisa movimentar, mas isso precisa também ser um negócio, porque muita gente ganha dinheiro. Então, a minha discussão também está muito nesse lugar. Eu acho que a gente que está produzindo música agora precisa, produzindo música em vários sentidos, precisa cada vez mais estar defendendo essa coisa desse carrilhão gigante que tem vários profissionais que produzem muitas coisas e que a gente precisa valorizar e não falar de conteúdo, que eu detesto essa palavra. É um material artístico, é tão artístico quanto a música, é tão artístico quanto o arranjo. Já cansei de ver isso que a Dani falou, de você ter a partitura na cabeça, de você saber quando que é a exposição de cada um e quando cada um faz o solo e tudo mais. É todo um processo que a gente precisa, inclusive, trazer para o roteiro, né? A forma como a música é mixada muda a forma como a gente vai criar uma arte. Então, precisa tirar essa pecha do conteúdo que todos esses streamings e tudo mais adoram utilizar, que é só um monte de números, algoritmos bizarros que eles jogam lá, para no fim a gente nem saber quantas pessoas viram, quem se sentiu impactado por isso. E aí eu acho que a arte está perdendo a quentura que sempre foi o que manteve ela viva até agora. Então, acho que a gente precisa estar olhando para isso, para os storytellers, como contar isso, como fazer, como tornar isso diferente, como os meninos falaram aqui, essa música precisa de clipe ou não. Eu tenho tentado trazer isso para a minha coisa. E aí, respondendo a última pergunta que você tinha perguntado, que você falou do ouve no YouTube, ouve no Spotify, ouve no vinil. Eu ouço muito vinil porque eu gosto de colecionar, mas eu acho que eu, assim como vários outros amigos que eu também tenho, a gente vai atrás da música. Então, no fim, a gente não pode esquecer disso, da música, porque o formato
tudo passa, fica antigo, um prefere mais o outro prefere o outro, mas a gente precisa pensar nessa coisa da arte, tirar a pecha do conteúdo, porque isso só fez mal a tudo que é cultural no Brasil nos últimos 20 anos. E essa coisa do analógico ao digital vivo direito autoral, que eu resolvi colocar como slogan desse ano, ela acabou que está me dando tá me dando assim, já até algum tipo de prejuízo e de relações interrompidas, né? Porque tem algumas marcas que nos procuram assim, se colocando à disposição, aí eu viro para o cara e falo assim, velho, não vou dizer quais são as marcas, obviamente, mas você já viu meu slogan? É do analógico ao digital vivo direito autoral. Sendo você um cara que não reconhece o direito autoral, você que é um inadimplente, como é que eu posso colocar você aqui para participar do prêmio, bicho? Dá para você virar adimplente, dá para você ter alguma proposta em favor das pessoas que são os criadores, porque aí eu preciso ter alguma coisa para justificar a sua presença, porque se você vir fazer um jabá da sua empresa, sendo que você tem uma postura ao contrário do slogan do negócio, eu não sei como é que a gente pode fazer. Dá para você ser um adimplente? Aí já confundo. Mas, enfim, Nelson Faria, Fuga Filmes. Olha, você falou pouco, né? Tem aquela coisa dos últimos serão os primeiros, mas no seu caso você ficou de último, serão os últimos mesmo. Então vamos lá, né? Sem problema, sem problema. Cara, o que eu sinto muito é que, e acho que todo mundo sente, todo mundo já sabe, é que é aquela clássica, né? Que a gente está numa era visual e digital e tudo mais, e é um boom. Então é novidade todo dia, é muita facilidade de se produzir tanto áudio quanto vídeo. E eu pessoalmente acho que isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque, como vários falaram, cada música, ou cada produto, ou cada conteúdo, né, como foi falado, tem seu valor e tem sua forma de fazer. Tipo, tem coisa que não é para ser feita gastando horas e horas de pensamento e conceituação, não. Tem coisa que é tipo ligar um celular e resolver ali na hora, porque é um material que tem seu lugar. E coitados também dos músicos, imaginam se fossem ter que contratar uma equipe para produzir todos os seus vídeos tocando, sei lá, um cover ou mostrando a música nova para postar no Instagram, né? Então acho que tudo tem seu lugar. É muito legal ele poder ter o artista poder conseguir produzir as suas próprias coisas, conseguir jogar na internet, medir o público, medir o que interessa, o que tem interesse, o que não tem, para ir pensar e fazer um investimento nesse produto que vai ser pensado, vai ser conceituado, vai tá fazendo parte de um ciclo maior, né? Eu acho isso tudo muito legal. Eu acho que talvez essa questão do conteúdo esteja muito em excesso agora, mas com o tempo as coisas vão... É porque é novidade. Daqui a pouco tudo chega no lugar. Porque tudo que é novidade é boom, né? Depois vai se ajeitando. E a gente está nesse processo. É só entender, a gente tem que entender como que a gente pode aproveitar isso da melhor forma possível, né? Às vezes é difícil, mas faz parte do processo. E sobre a questão do Spotify lá, cara, eu ouço pelo Spotify, mas eu conheço coisas novas pelo YouTube. Então eu estou nesse meio termo. Apesar de eu não gostar de ouvir pelo YouTube, até porque tem propaganda e tudo mais, eu gosto de passear e encontrar coisas novas e ver as conexões, coisas que nem sempre as plataformas de streaming, né, o Spotify, um Deezer da vida, proporcionam, até porque nem todo mundo tem material lá, porque né, passa por outras questões, nem todo mundo sabe. O YouTube é só, fez uma conta no Google que todo mundo tem, subiu e foi. Então acho isso muito legal para pesquisa, para conhecer gente nova, para conhecer o que está sendo feito, né, da galera, e eu acho isso, toda essa questão do YouTube, eu acho incrível. A gente nasceu no YouTube, né, Café Lá em Casa e tudo mais, a gente vem do YouTube, foi criado no YouTube, e do YouTube foi para os outros lugares. Então eu acho muito importante ter essa janela.
Café Lá em Casa, que é mais uma vez finalista depois de já ter sido biotricampeão. Eu vi, meu pai já teve umas entrevistas aqui também, né? Ó, Então, isso. eu quero falar. Bom, desculpa, Nelson, conclua. Não, a única coisa que eu poderia puxar mais seria sobre a questão da lei que você falou, que foi que era dessa lei da televisão, que é corroborando o que o Luan falou, né? Porque isso é muito legal, era necessário, no meu ver, eu acho que trouxe muita novidade por aí, para um setor que estava meio estagnado de ideias, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Tipo, preciso de material, mas não quero pagar. Então, o que a gente vê de propostas indecentes é grande. E às vezes grandes canais ou canais mais conceituados tratando isso de uma forma pior do que pequenos canais, que aí estão lutando, falam, eu tenho pouco, mas o que dá para a gente fazer, né? Então, acho que isso precisa ser acertado ainda também. Isso aí que você está falando, Nelson, que o Luan falou, e que eu falei aqui para vocês, vocês possivelmente vão perceber na conclusão desse prêmio aí, lá na nossa barra de apoiadores e patrocínio, não sei o quê, não tem. Porque no ambiente privado, o meu slogan, ele me coloca numa situação de eu não vou conseguir, porque o meu slogan ele é quase uma agressão assim, às práticas dos outros, então vai sair assim praticamente sem nada, porque assim, como é que eu falo? Então assim, o bom desse prêmio é que basicamente todos os conteúdos que vão trafegar vão ser conteúdos de histórias e experiências e vivências dos profissionais que estão participando. E isso aí as pessoas não estavam sabendo, mas agora vocês estão sabendo. Por que é isso? Porque a gente não consegue, com esse slogan, trazer muitas marcas que possam estar dentro de um prêmio que tem um slogan comprometedor como esse aí, entendeu? Isso é interessante. Nunca me passou isso pela cabeça, mas vamos ver. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque são 18 horas e 33 minutos aqui na capital do Brasil. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado aí no lugar onde vocês estão também? Né? Amanhã é feriado nacional. Só que eu não sei se vocês sabem, amanhã é aniversário de Brasília, 61 anos da capital do Brasil. E não vai ter festa. Afinal de contas, o negócio é ficar em casa mais do que nunca, né? Apesar de que aqui estão liberando tudo. Não sei como é que estão aí nas cidades de vocês. Mas, olha, alguém quer falar alguma coisa? Porque eu preciso coletar aquela respostinha para aquela frase que é o que é ser profissional da música, que é individual, que de preferência assim, 140 caracteres, senão vai passar pelo meu poder de edição. O famoso Mister Edição, que vocês já ouviram falar na Globo, na verdade sou eu aqui nesse paredão do PPM. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque senão eu vou abrir aqui para os depoimentos. Vamos lá. Não, né? Beleza. Quem vai responder em alto e bom som, em alto e bom nível, o que é ser profissional da música? Vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Pode fazer na ordem aí. Rhodes começa por nós e vamos indo todos. O Rhodes, eu passei o tempo todo chamando de Rhodes, porque assim, eu já fui à Grécia, né? E eu já fui a Rhodes. Sim. E Rhodes na Grécia não é Rhodes, é Rhodos, né? E, pô, tava te chamando de Rhodes aí, você nem para me falar que é Rhodes? Pô. Não, mas é Rhodes. Na verdade é Rhodes, eu chamei errado, eu chamei igual o piano, desculpa, gente. Mas tem gente que me chama de Fender por conta disso, tá tudo Mas certo. é o Fender Rhodes ou é tipo Rodolfo ou Rodrigo? É de Rodrigo. É de Rodrigo, então é Rhodes. O H foi na hora de precisar escrever alguma coisa, eu falei, vou pôr igual o piano mesmo. Pô, ainda bem que tá gravado, hein? Vamos lá. É o piano elétrico mais lindo que a Terra já produziu, viu? É verdade. É verdade. Cara, o que é ser profissional da música? No meu caso, é um debate existencial frequente de querer desistir, querer dominar o mundo no mesmo dia, sabe? De ficar entre a maior amor da sua vida e aquele dilema que o Luan estava falando, tá? Mas de onde vem a grana? Como que as coisas vão girar?
tem, né, essa grana existe, tem que chegar na gente. Então, no meu caso, vai muito por isso, assim. Eu sou músico desde que eu me entendo por gente, comecei muito novo, e para mim é um dilema diário, mas que sempre a vontade de fazer mais tem vencido há 15 anos. Então, essa força ainda é maior do que qualquer dificuldade, qualquer abalada que a gente dá para querer desistir em algum momento. Muito bom. Couple Things. Pode Vamos ser lá. assim? A Diana me O Léo vai falar me por botou nós. Afonso aqui. Não, eu gosto Só, de só falar... uma curiosidade aqui antes de você falar, Léo. Vocês são casados, né? Obviamente, né? Sim. Ah, tá. Beleza. Não, podia ser irmão, né? Eu não tinha entendido. Bom, a música e a arte em geral são expressões individuais e muito sentimentais. Ser um profissional que trabalha nesse universo é poder conectar pessoas, é poder fazer a distância entre as pessoas diminuir muito, talvez na menor distância possível entre duas pessoas. Para mim, trabalhar com arte, com música, é exatamente isso. É isso, nosso. Poder fazer a distância entre as pessoas diminuir. Cortou? Não, eu estava aqui. Poder fazer a distância entre as pessoas diminuir, você falou mais alguma coisa. Não, eu concluí, na verdade, é isso. Fazer a distância entre as pessoas poder diminuir é uma grande virtude do fato de poder trabalhar com a música. Ah, meu amigo, muito bem. Agora eu estava aqui digitando, entrou um WhatsApp. Próximo. Senhora Dani Gurgel, diretamente da cozinha. Estava aqui tentando pensar em mais um, porque eu já fiz outro. Mas você se prepara. Eu já gastei. Mas compra de novo e gasta de novo. Vamos lá. Não, deixa o Luan e o Nelsinho antes, porque eu já gastei a minha ideia aqui. Vamos lá. Cara, eu sempre acho essa pergunta muito difícil. Mas assim, para mim, esse ser profissional da música é um prazer e um privilégio para estar inserido dentro desse grupo e dessas cabeças e estar junto com essa galera, né, que tem tanta criatividade, tanta proatividade, e poder, com o que a gente sabe fazer e com o que a gente gosta de fazer, ajudar a botar coisas no mundo, né, botar trabalhos no mundo. Coisa linda. Para mim... Espera aí que o Nelson aqui, ele tá o Nelson foi longe. Vai lá. Senhor Luan Cardoso, Alagoas, Pernambuco e São Paulo, por favor, vai lá. Rapaz, para mim, ser profissional da música é ser resiliente, principalmente. Porque nesses 10 anos aí que eu estou trabalhando com audiovisual e, consequentemente, com música, também tive essa sorte de encontrar com músicos das mais diversas origens, idades, etc. Trabalhei com João Donato, grandes feras da música, com muita gente também que está vindo agora trazendo bastante frescor para a música que está sendo produzida nos últimos anos, e uma coisa que conecta todos eles é porque em diversos momentos eles tiveram que ser resilientes para conseguir continuar trabalhando, conseguir continuar dando fluxo para a sua arte, para as suas vontades, e é muito onde eu me espelho. Meu trabalho está muito pautado nessa resiliência, porque é isso também que o Rhodes também falou, e etc. Todo dia você está ali se perguntando se vale a pena continuar, se você vai continuar conseguindo ter algum tipo de seguridade, se alguém vai te chamar de novo para produzir outra coisa, enfim. Isso também está muito ligado aos ciclos econômicos brasileiros que, nos últimos 40, 50 anos que a gente observa, eles estão sempre em decadência em algum momento. Anos 90, começo dos anos 2000, agora de novo com toda essa crise e tudo mais. Então a resiliência é a única energia que pode fazer com que a gente continue trabalhando para isso, porque é quase um
o sacerdócio, né? Precisa de muito tempo, muita dedicação, muito estudo, muita contemplação, tá sempre aberto ao desconhecido e ao acaso, porque nunca as coisas são as mesmas. Então é um processo de constante resiliência e percepção. E estamos aí, né? Senhora Dani Gurgel, voltamos para você. Mais uma. Fazer coleção. Da próxima eu vou voltar na primeira, tá? Isso. Já deixo programado aqui no meu algoritmo. Vai lá. Dessa vez põe é viver aquilo no que a gente acredita. Isso aí. Muito bom. Olha só, eu vou aqui dizer para vocês duas coisinhas antes de dizer tchau. É o seguinte, são 18 horas e 41 minutos. O recorde dessa live foi com o pessoal do podcast, que foi 2 horas cravado. Vocês são o segundo colocado até o momento. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Porque não sei se a Dani estava nessa live. Acho que não. Acho que nenhum de vocês estava na live em que eu tinha acabado de ler um capítulo do livro do Nelson Motta, onde o Nelson Motta fazia a seguinte análise. Aliás, eu acabei de ler o livro e recomendo para quem é da música, principalmente. E ele contestava a seguinte frase, né, que os fins levam aos meios. E ele dizia o seguinte, olha, menos na música, porque na música é o contrário, os meios levam aos fins. E, de uma certa forma, quando eu converso com vocês e a Dani fala do culto ao equipamento, e o Luan faz todas as contextualizações dele, o Nelsinho vem com a sua simplicidade, né, para dizer assim, da beleza que é esse processo inteiro. O Rhodes vem aí cheio de riquezas, né, de universos variados, e o Couple of Things que vem com essa coisa do mundo inteiro. Eu acho que, de uma certa forma, Nelson Motta tem razão, porque se não fossem vocês, né, se não fossem os meios eletrônicos, os meios físicos que vocês usam, certamente muito das belezas que a gente vê daqui desse lado não estariam disponíveis, assim como não estariam as músicas, porque também falta o microfone, o instrumento, o amplificador, a mesa de gravação, o engenheiro, etc, etc. Logo, minha gente, eu fico muito honrado de ter participado dessa live de altíssimo nível, com pessoas de altíssima relevância e que certamente encantarão muitos por aí à frente, assim como todos que vêm aqui participando do Prêmio Profissional da Música. Parabéns a vocês, viu? E muito obrigado pelo privilégio de poder bater esse papo aqui com vocês. Aprendi um monte. Obrigada, gente. Obrigado. Prazer. Valeu. Obrigada, gente. Uma honra. Beijo. Um cheiro. Bom feriado para vocês, gente. Vamos continuar se cuidando aí, porque a pandemia tá pegando fogo, hein? Bora ficar em casa. Cuidem-se, hein? Um abraço aí para as famílias, bom feriado. E vamos nos vendo e nos falando pelas mídias aí, tá? Com certeza. Um beijo, meu povo. Boa semana para todos nós. Vamos resistir. Alô.